Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos trabalhar com a resolução completa do exame de Biologia 12ª classe do ano 2021, nesse caso concreto na sua primeira chamada, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa resolução. Mas antes, enquanto roda a vinheta, peço que te inscrevas no canal, caso não estejas subscrito, deixa ficar o seu like, compartilhe também para que os outros tenham acesso a este magnífico conteúdo que eu estou aqui a disponibilizar de graça, ok? Então, fique ligado. Então, senhores, atacando logo a primeiríssima questão do exame, eles afirmam o seguinte: o reino dos fungos, quanto à nutrição, caracteriza-se por serem. Então, nós queremos saber qual é a caracterização deste reino quanto à nutrição. Este é um dos critérios que o INTACA propôs ao dividir os 5 reinos, ok? Ele deu alguns critérios quanto à organização celular, quanto à nutrição e quanto... Tem um outro critério, acho que foram 3 critérios, mas eu quando me lembrar é de dizer no decorrer do vídeo, ok? Se tu te lembras do outro critério, pode escrever aí nos comentários, já não me lembro. Então vamos lá caracterizar os fungos quanto à sua nutrição. Eles podem ser, alternativa A, autotróficos por fotossíntese? Não, porque o único reino que são autotróficos por fotossíntese, nós já sabemos que é o reino das plantas que fazem fotossíntese, ok? Então, alternativa B, autotróficos por quimiossíntese. Opa, autotrófico estragou. Por ter autotrófico. Quimiossíntese são as algas. Algumas algas fazem quimiossíntese. Alternativa C, heterotróficos por absorção. Exatamente. Então, essa aqui é a característica quanto à nutrição que o reino dos fungos apresenta, por absorção. E a alternativa B, D, aliás, heterotróficos por ingestão, seria o reino dos animais, ok? Então, somos nós que pertencemos ao reino dos animais. Somos seres heterotróficos por ingestão. Nós ingerimos os alimentos, enquanto eles absorvem os fungos, ok? Então, não tem mistério. Vamos para o número 2, né? O número 2 diz o seguinte: o fungo representado na figura 1 é o bolor do pão. A que classe pertence? Então, nós queremos saber em que classe este bolor do pão se encontra. Então, quando tratamos do reino dos fungos, nós encontramos lá várias classes, né? Então, temos aqui a alternativa A, Ascomycete. Ascomycete, o exemplo mais conhecido que pertence à classe das Ascomycetes são as leveduras. Então, estaria fora. Ascomycetes. O bolor do pão não pertence a Ascomycete. Basidiomycetes, nós encontramos lá um exemplo concreto seriam os cogumelos, então está fora. Deuteromycetes são fungos aquáticos, nem imperfeito possam se dizer, então também estaria fora. E está representado, e o bolor do pão nós encontramos na classe Zygomycetes, ok? Então, exatamente a letra D. Então, vamos para a próxima questão, nesse caso, que é o número 3. Qual é a doença causada pelos fungos? Opa, vamos lá. Alternativa A, amebíase. Amebíase é uma doença causada por protozoário, então estaria fora. B, malária. Opa, protozoários também. Estaria fora também. Então, vamos lá. Alternativa C, micose. Exatamente. Então, a micose, sim, é uma doença causada por fungos. E a tuberculose? Tuberculose, a alternativa B, é uma doença causada por bactérias. Então, também estaria fora. Ficaríamos apenas com a letra C, que é a micose, ok? Então, vamos para o número 4. Qual é o grupo de plantas que é avasculares? Então, se são plantas avasculares, quer dizer que eles não possuem vasos condutores. A angiospermicas, nós já sabemos que no reino das plantas nós encontramos 4 filos: as briófitas, pteridófitas, as gimnospermicas e angiospermicas, ok? Então, olhando para aqui, nós sabemos que o único filo das plantas que são plantas avasculares são as briófitas. O resto são vasculares. Então, sem dar voltas, tu já estavas a marcar exatamente a letra B, ok? Então, angiospermicas são plantas vasculares. Gimnospermicas, vasculares. Pteridófitas também vasculares, estaria fora, ok? Então, o único grupo das plantas avasculares é exatamente as briófitas. Então, vamos para o número 5. O grupo que contém apenas traqueófitas é... Então, o grupo que contém apenas traqueófitas é... Então, nós já sabemos que traqueófitas é porque tem vasos condutores. Muito bem. Então, nós já sabemos que os musgos é um exemplo, é uma das classes das briófitas, que nós sabemos que é uma planta avascular. E as briófitas não têm vasos condutores, ou seja, não pertence à classe das traqueófitas. Então, os musgos é um dos exemplos que pertence ao grupo das briófitas. Então, se eles querem um grupo que contém apenas traqueófitas, é lógico que não pode ter musgo, porque musgo é uma classe que pertence ao grupo das briófitas, que são avasculares. Então, todas as opções que tem musgo, vamos eliminar, porque os musgos não podem conter. Eu não conheço quem é clorofícias, mas é uma alga, né? Uma alga, sei lá, castanha, né? Clorofícia, não, verde, algas verdes. Então vamos lá. Alternativa A tem musgos, então estaria fora, porque os musgos pertencem ao grupo das briófitas, e as briófitas são avasculares, nós queremos vasculares. Alternativa B temos os musgos, também tem musgos, também estaria fora. A alternativa D também tem musgos, então estragou a alternativa D por ter musgo. Então, exatamente a letra C, que são as filicíneas, que pertencem ao grupo das traqueófitas, e as gimnospermicas e angiospermicas. O que acontece? As plantas são divididas em briófitas e
Traqueófitas. Dentro das traqueófitas nós encontramos todas as plantas que contêm vasos condutores. Traqueófitas é porque contém vasos condutores. Então, se as traqueófitas contêm vasos condutores, isso implica dizer que as gimnospermicas e angiospermicas e as filicíneas, né, também contêm vasos condutores, estariam dentro das traqueófitas, ok? Então, não tinha mistério quanto a isso. Vamos para a próxima questão, número 6, que diz o seguinte: o pinheiro e a mangueira são, respectivamente, enquadrados no grupo das angiospermicas. O pinheiro é uma planta que contém que não produz semente, que não produz frutos, mas sim sementes, pinheiro. Então, nós já sabemos que os únicos grupos que contêm semente e frutos são as angiospermicas e gimnospermicas. Então, tu tens que saber, as gimnospermicas produzem frutos, produzem semente, aliás, mas não produzem frutos, enquanto que as angiospermicas produzem semente e frutos. Então, nós já sabemos que mangueira produz fruto. Então, se produz fruto, mangueira produz fruto, tem que começar com o pinheiro e a mangueira. Então, tem que terminar com angiospermicas. Olha só o que vais fazer aqui. Terminar com angiospermica. Esse aqui terminou com angiospermica? Não. Está fora? Terminou com angiospermica? Não. Terminou com pteridófita. Terminou com angiospermica? Sim. Esta aqui pode ser. Então, esta também estaria fora, porque terminou com briófita. Então, a alternativa correta é exatamente a letra C, que é gimnospermicas, que é o pinheiro que está dentro é uma das classes que contém no grupo das gimnospermicas. E a mangueira, como produz fruto, está no grupo das angiospermicas. Ok? Então, vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: os animais 1, 2 e 3 da figura 2 pertencem respectivamente aos filhos. Então vamos lá, nós estamos a ver aqui, esse camarada aqui, esse é um caranguejo, né? Então se é um caranguejo, é um crustáceo. Se é um crustáceo, ele pertence à classe dos artrópodes, né? Então, e aqui, a figura 2 é um anelídeo. Então, se é um anelídeo, é lógico que é uma minhoca, é um exemplo de uma minhoca aqui, está representando uma minhoca. Então, esse aqui é anelídeo. E esse aqui é um molusco, nesse caso aqui é o caracol. Então, tu já estavas a marcar esta sequência aqui: artrópodes, anelídeos e moluscos, ok? Não tinha nada de mistério nesta questão. Então vamos lá, não vou analisar as demais, porque artrópodes sim estava certo. Selenterados seriam quinidários, então a minhoca não pertence ao filho dos quinidários. Quinidários está fora, o crustáceo não pertence aos quinidários. Selentera também estaria fora, tudo está errado. Então a alternativa correta é exatamente a letra A. Vamos ao número 8, qual é a função da cavidade gastrovascular dos selenterados? Então, selenterados são os quinidários, né? Quando dizem selenterados são os quinidários. A cavidade gastrovascular é responsável pela digestão. Alternativa A está a dizer pela defesa. A defesa é a célula quinidoblasto, né? Ok, é responsável pela defesa. Então não tem nada a ver com a cavidade gastrovascular. Então é exatamente a letra B, que é digestão. Reprodução, nada a ver também. Respiração também. Até que este grupo, este filo, não, são os mais simples, não tem sistema respiratório, por aí vai. Então, estaria fora de contexto. Vamos para o número 9. A anêmona do mar pertence ao filo anêmona do mar. A anêmona do mar pertence ao filo dos quinidários, que é a mesma coisa dizer selenterado. Perceba que anelídeo, nós encontramos um principal exemplo de minhocas, e nematelmídeos são vermes, aqueles nematelmídeos sim, são vermes, tênia, por aí vai. Poríferos são poríferos mesmo, né? São os animais mais simples possíveis do nosso reino animal, de um dos filhos do nosso reino animal, ok? Então, é exatamente selenterados, que são os quinidários, a anêmona do mar. Então, dentro dos selenterados nós encontramos a anêmona do mar, medusa, não, né? Ok, acho que é isso aí. Não quero aqui cometer cagadas. Ok, vamos lá. Número 10 diz o quê? A célula flama é um órgão de excreção da esponja. A esponja não tem nenhum órgão de excreção. São os animais mais simples. E esta aqui, hidra, pertence ao grupo dos quinidários, ou seja, selenterado, hidra. Então, também tem como órgão de excreção difusão. Aqui estão a dizer célula flama. Medusa tem um sistema de excreção. Medusa, estamos a dizer, pertence também aos quinidários, né? Medusa está dentro dos quinidários, exatamente. Então, também não tem, é difuso. O órgão de excreção da medusa é difuso. E exatamente a letra D, que são os planária, né? Que tem como órgão de excreção o protonefrídeos, né? Protonefrídeos através da célula flama. Então, exatamente as planárias que possuem este órgão de excreção, ok? Vamos para o número 11. Qual é o sistema respiratório da minhoca? Então, vamos lá. Sistema respiratório da minhoca. Na minhoca, branquial? Não. Sistema branquial, respiratório branquial, que apresenta são exatamente os peixes, ok? Os peixes, quase peixes, mas o que? Todo animal que habita mesmo na água. Respiração por brânquias, não branquial, peixe que, desde que tenha brânquias, então vai fazer uma respiração branquial. Eu acho também que os sapos também fazem essa respiração. Então estaria exatamente na letra B, cutânea. A respiração cutânea é aquela respiração executada através da pele, ok? Através da pele. Então minhoca sempre encontras a minhoca num sítio muito úmido. Quer dizer que a pele dela sempre está muito permeável. Então ele executa a respiração através da sua pele, ok? Então vamos lá, pulmonar seríamos nós, estaria fora, seriam os animais. E traqueal, aqui traqueal seriam os insectos, ou seja, o filoartrópodes fazem respiração traqueal, né? Traqueal, exato. Fazem também respiração traqueal. Então vamos lá, o camarão é um artrópode, muito bem, que tem como órgão de excreção. Então, vamos lá, célula flama nós já dissemos que era
eram os plantelminos, a planária. Então, a alternativa B, glândulas antenais, exatamente. Então, ele faz a excreção através das suas glândulas antenais, pelo fato de tratar-se de um artrópodes, ok? É um artrópode. Então, vamos lá. Alternativa C, metanefrídeos, esses seriam as minhocas. As minhocas também fazem, é isso, não, seria o sistema nervoso deles. Então, seria, vamos lá ver o que nós respondemos aqui, tem uma, ok, respiratório, exatamente, exato, é isso, sim. Os que fazem, que têm como órgão de excreção, ali é o sistema respiratório, que executam através da respiração cutânea. Aqui, o órgão de excreção das minhocas iriam executar por metanefrídeos. Isso aqui seriam das minhocas, então estaria fora. Excreção tem como órgão de excreção tubo de Malpighi, né? Malpighi. Estes aqui seriam os artrópodes, ok? Serão os artrópodes que têm como órgão de excreção tubos de Malpighi, ok? Então vamos para o número 13, os artrópodes que têm como que têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen são esses, vamos lá, alternativa A, aracnídeo. Esses camaradas aqui têm como divisão cabeça e cefalotórax. Este aqui, diplópodes, também, a divisão dele é de cabeça e cefalotórax. Então, os únicos, a única classe dos artrópodes que tem como divisão cabeça, tórax e abdômen seriam os insectos, ok? Então, seriam os insectos. Tem como divisão tem cabeça e tem a parte do tórax e abdômen, ok? Pegar um exemplo de uma mosca, de uma abelha, vais perceber isso, que tem cabeça, tem um abdômen, tem um tórax por aí. Então vamos lá, aqui quilópodes também a mesma coisa, cefalotórax e abdômen, por aí vai. Então vamos lá, até aqui está uma mosca que eu estava a dizer. Então ele tem uma cabeça aqui, tem uma cabeça aqui, tem um abdômen aqui e tem um tórax aqui, aliás, e tem um abdômen, mas nem dá para ver. Só os que são ninja que vão ver essa divisão toda, ok? Então vamos lá. Número 14 diz o seguinte: qual é a classe a que pertence o animal representado na figura? Então nós já sabemos que nós respondemos ali que os animais que possuem essa divisão são os insetos. Então, sem nenhum mistério, tu já estavas a marcar a alternativa C, ok? Insetos, porque aracnídeos não tem nada a ver com crustáceos, estamos a falar de caranguejo, caramujo, por aí vai. Então, quilópodes também não tem nada a ver, isso é uma mosca, é uma abelha, pelo que eu estou a ver aqui, não sei como é que estás a ver. Então eu vejo uma abelha aqui, então seria exatamente um inseto. Então vamos lá, número 15, qual é a classe dos moluscos cujo representante possui concha interna, ok? Então aqui, a linha A, bivalves. Bivalves, estamos a falar de gastrópodes. Então, as gastrópodes possuem uma concha externa, ou seja, tem duas conchas, então não seria este aqui. E este aqui, cefalópodes, exatamente a letra B, está na letra B, que são os cefalópodes. Então eles possuem uma concha interna e muito pequena mesmo, ok? Pois é, uma concha bem pequena. Acho que um exemplo concreto seriam o quê? Seriam os polvos, que estão na classe das cefalópodes. Exato, polvo e mais o quê? Tem mais um cara, polvo. Polvo tem uma concha muito reduzida, por isso que tu não consegues perceber que ele tem uma concha. Quase ele. É isso aí. Então, crustáceos estão moluscos, crustáceos não. Crustáceos estamos a falar de caranguejo, por aí vai. Então, caranguejo, tu consegues perceber que a concha dele está fora. Está fora e é muito grande a concha dele, de caranguejo, que pertence à classe dos crustáceos. E de quilópodes, isso aqui estamos a falar de insetos, então não faz sentido. Ok? Vamos para ao número 16. Gastrópodes pertence ao filo gastrópodes. Vamos lá, alternativa B. Anelídeos. Anelídeos estamos a falar da minhoca, então não é um dos filos. O filo gastrópode não pertence à classe gastrópode, não pertence aos anelídeos, ok? Então vamos para a alternativa B, artrópodes. Aqui estamos a falar dos insetos, né? Então seus filhos são os crustáceos, não os crustáceos, que barbaridade. Estamos a falar de insectos, quilópodes, mais o quê? Temos os crustáceos também, está dentro do filo artrópodes, né? Crustáceos, é isso. É isso sim. Então vamos lá, selenterados, gastrópodes, também não. Isso aqui seriam os quinidários. Então no filo quinidário temos a hidra, temos o filo hidrózoa, temos o filo cubozoa, por aí vai. Então não está. Então só pode estar no filo molusco, ok? Os gastrópodes, estamos a falar dos... Quais são as classes que estão? Exatamente, moluscos, né? Está dentro do filo dos... A classe dos gastrópodes está dentro do filo dos moluscos, pá. Aí, tem muita confusão aqui, ok? Então, vamos para o número 17, que diz o seguinte: o caracol e a amêijoa pertencem respectivamente. Caracol e amêijoa. Então, caracol e amêijoa. Eles querem saber a que classe eles pertencem. Então, bivalves também, nas bivalves nós encontramos com mais de duas válvulas. Mais de duas válvulas, né? Então, nas bivalves,
Das bivalves, ok. Bivalves não seria e gastrópodes. Então, o nome já diz tudo. Caracol. Então, nós já sabemos. O caracol é muito familiar para nós. Então, caracol nós já sabemos que tem uma concha, né? Então, eles começaram com o caracol e a amêijoa. A amêijoa é aquela coisa que fica nos rios, não sei onde fica, mas eu já vi a amêijoa. Então, a amêijoa tem duas válvulas que você pode abrir. É utilizado também para decorações, por aí vai. Colocar aonde... Sei lá, tem umas aplicações muito nice. Então vamos lá, bivalves é porque tem duas conchas. Então nós já sabemos que o caracol tem uma concha. Caracol nós conseguimos ver em qualquer lugar em que nós passamos. Desde que faça chuva, conseguimos ver o caracol. Então ele tem uma concha. Então se tem uma concha, eles deram a sequência de caracol, então não tem que começar com bivalve. Então estaria fora também a letra B, porque começou com bivalve. Isso implica dizer que caracol tem uma única concha. Então, o caracol pertence ao grupo dos gastrópodes. Gastrópodes, ok? Então pode ser a letra C. Só que a letra C não é porque cefalópodes. As amêijoas não pertencem ao grupo das cefalópodes. As classes das cefalópodes contém apenas uma concha. E a amêijoa tem duas conchas, que implica dizer que a alternativa correta é exatamente a letra D, que diz gastrópodes, que é o caracol que tem uma concha, e as bivalves, que é a amêijoa, que tem duas conchas, ok? Por isso que é chamada de bivalve, duas coisas. Muito bem, vamos para o número 18, que diz o seguinte: quais os animais representados na figura 4 são... Quais dos animais representados na figura 4 são vertebrados? Ok, então, quando tratamos de vertebrados, nós já sabemos que este camarada primeiro é o nosso caracol, que nós estávamos a falar. Aliás, a propósito, está aqui uma concha que eu estava a dizer. O caracol é bem simples, conhecemos, é bem familiar. Então, o caracol pertence ao filo dos moluscos. Moluscos, então ele nem é vertebrado isso. E a seguir, que é o peixe. Então, o peixe pertence ao grupo dos vertebrados. Anfíbios também, que é peixe, pertence ao filo dos vertebrados. Esse camarada aranha é aracnídeo, né? Pertence ao filo dos artrópodes. Então, únicos vertebrados são os 2 e 3, ok? Então, 2 e 3 está exatamente na letra B, ok? Muito bem, vamos lá para a próxima questão, número 20. Os corações de tubarão, sapo e golfinho possuem respectivamente. Então, vamos lá. Coração de tubarão. Tubarão nós já sabemos que é um peixe. Então, se é um peixe, ele tem... O coração dele é simples e é um coração simples de circulação dupla, né? Então tem duas cavidades. Isso implica dizer que tem um átrio e um ventrículo. Então tem que começar com 2, se é um tubarão. Tubarão é peixe, ok? Tem que começar com 2. Começou com 2, com 2, com 2. Então, de primeira nós já estávamos a eliminar a letra E, a letra D nesse caso. Começou com 2, então pode ser A, B e C. Muito bem. Então vamos lá. Tubarão. Começou com 2, já fizemos. Então vamos para o sapo. O sapo contém quantas cavidades? É um mamífero, só que também tem uma circulação incompleta, ok? Então ele contém 3 cavidades, o coração dele contém 3 cavidades. Nós tem 1, 2 átrios e um ventrículo. Eu não sei se não estou a fazer confusão se são 2 átrios, um ventrículo ou um átrio e um ventrículo. Mas tem 3 cavidades. Então a sequência tem que ser 2 e 3. Opa. Já estamos a eliminar também a opção C, porque começou com 2 e 4. Tem que ser 2 e 3. Então só ficamos com A ou B. Então vamos lá. O golfinho nós já sabemos que pertence ao grupo dos mamíferos. Então todo mamífero contém uma circulação completa em que o seu coração tem 4 cavidades, ok? 2 átrios, 2 ventrículos. Então a alternativa correta é exatamente a letra B, ok? Então aqui estaria fora, os mamíferos não têm 3 cavidades. Muito bem, vamos para o número 20, que diz o seguinte: as células que possuem uma organização estrutural simples, membrana plasmática e são desprovidas de membrana nuclear, apresentam... Então vamos lá. Eles estão a dizer que tem uma organização simples. Então tem uma organização estrutural simples, membrana plasmática, e são desprovidas, ou seja, não tem membrana nuclear. Então se não tem membrana nuclear, isso implica dizer que esta célula não tem núcleo, porque se tivesse núcleo, ela sim teria membrana nuclear, ok? Então se não tem núcleo, vamos lá, alternativa A, células de animais, isso é uma falsidade, está errado. A célula animal sim, tem um núcleo, e se tem um núcleo, tem uma membrana nuclear. Vamos lá, alternativa B, células eucarióticas, também é uma célula muito complexa, tem núcleo, por aí vai. Vamos para a letra C, células procarióticas, exatamente. A célula procariótica é a célula que não possui núcleo, tem uma organização simples, estrutural muito simples, não tem organelas, só tem estruturas, ok? Então, a letra D, células vegetais, também estaria fora, porque contém essas organelas nesse caso. Então, vamos lá, 21, os organelos A, B e C da figura 5 representam respectivamente, tá? Isso aqui é bem simples de identificar, estes tubinhos aqui, 9 feixes. Então isso aqui seriam os centríolos, e este aqui é a membrana plasmática, e esse aqui é a mitocôndrias, não tem mistérios, mitocôndria. Então tem que começar com centríolos. Começou com membrana, então vamos arriscar a opção C e D, porque começou com membrana. Então centríolos, membrana celular, exato, e mitocôndrias, exatamente a letra A, ok? Muito bem, vamos para o número 22, que diz o seguinte: os ribossomas, cloroplásticos e mitocôndrias são responsáveis respectivamente. Então, vamos lá, ribossomos nós estamos a dizer, primeiro, eu não sei, eu posso
Eu tenho a certeza que eu conheço a função de dois organelas aqui, muito bem, mas ribossomos não. Então vamos lá, cloroplástico, eu sei que esse cara aqui faz fotossíntese. E este aqui, mitocôndrias, é muito famoso pela sua respiração celular, Então perceba aqui, eu tenho que saltar uma função, depois vou ter que ir pela fotossíntese e respiração celular. Perceba aqui, alternativa A, tu já estavas a arriscar por quê? Salta a divisão celular, depois vem respiração. Não, tem que ver depois fotossíntese, depois respiração celular. Ou seja, tem que terminar com respiração celular. Vamos lá. Alternativa C terminou com o quê? Fotossíntese, está fora. Alternativa D terminou com o quê? Divisão celular, está fora. Veja aqui, tu já estavas a marcar mesmo sem saber a função dos ribossomos, mas eu sei qual é a função dos ribossomos. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas, ok? E o complexo de Golgi produz proteína. E se produz proteína, também produz ribossomos, ok? Muito bem, então a opção correta, a função do são responsáveis, os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína e os cloroplásticos, fotossíntese nesse caso, e as mitocôndrias, respiração celular. Ok? Muito bem, vamos para o número 23. Quando uma substância passa de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, maior para o menor, maior para um meio menor, ok? Através da membrana semipermeável diz que ocorreu, então diz que ocorreu uma difusão. Osmose não. Osmose é a passagem do menor de menos concentrado para o mais concentrado. Aqui eles disseram do mais concentrado, meio, maior concentração, para o meio de menor concentração. Então, se é do maior para o menor, isso é uma difusão. Enquanto que a osmose é do menor para o maior. E transporte ativo, isso aqui nem tem nada a ver com... Isso aqui é transporte o principal exemplo é transporte de bomba de sódio e potássio. E a alternativa D, transporte passivo. O transporte passivo é dividido. Se eu dissesse transporte passivo, estaria errado. Por quê? Eles já especificaram aqui. Eles já especificaram que é do maior para o menor. Então, transporte passivo é subdividido em três. Isto estamos a dizer do que? Difusão simples ou mesmo difusão simples ou mesmo difusão. Depois temos difusão facilitada, e depois temos osmose, ok? Osmose. Então, se eu marcasse transporte passivo, estaria errado, porque se eu marcasse transporte passivo, estaria a englobar todas as subdivisões do transporte passivo, ou seja, iria incluir a osmose, enquanto que a osmose é a passagem do meio menos para o mais concentrado. E aqui já especificaram que tem que ser do maior para o menor. Então, se é do maior para o menor, é exatamente a difusão. A difusão simples e a difusão facilitada é a passagem do solvente do maior, não, do soluto nesse caso, do maior para o menor, enquanto que a osmose é a passagem do soluto do menor para o maior, ok? Então vamos para o número 24. Qual é a etapa da respiração celular caracterizada pela transferência de hidrogênio? Então, transferência de hidrogênio, vamos lá para analisar a alternativa A. Cadeia respiratória não tem nenhum processo de transferência, exatamente a letra B, sem dar nenhuma volta, é o ciclo de Krebs, nada de pH, nada de H, por aí vai, então é transferência de hidrogênio. Isso tudo ocorre no ciclo de Krebs. Fermentação não tem nada a ver, fermentação, glicólise também não tem nada a ver, aqui só é produção de ATP na glicólise, por aí vai, ok? Muito bem, vamos para o número 25. O ciclo celular o ciclo celular inclui a interfase e a divisão celular. Qual é a subfase da interfase? Onde ocorre a duplicação do DNA. Então, isso é bem simples. Vamos lá, alternativa A, G0, não ocorre a duplicação, é o início, por aí vai, é a formação de muita coisa, G0 é o início mesmo. Aqui no G1, ocorre o quê? É a formação de, não sei, a formação de o quê? Já estou esquecendo o quê? E o G2 também não ocorre a duplicação do DNA, então, a duplicação do DNA exatamente ocorre na fase S, é lá onde ocorre a duplicação do DNA, ok? Então, vamos lá. Número 26, qual é a fase da mitose 1, representada na figura 6? Então aqui nós já sabemos que é o início. Temos aqui o núcleo, está a começar a desaparecer, por aí vai, esses cromossomas e tal. Então isso tudo acontece na profase 1. Nós já sabemos que a alternativa A na fase 1 está errado. A na fase sempre seria a separação. Metáfase estaríamos, é o centro. Então se é mitose, na metáfase nós teríamos isto aqui. Metáfase é o centro, os cromossomas se encontrariam no centro assim, ok? Bem no centro. E então estaria fora também. Então a resposta é a prófase. Telófase é o surgimento de tudo. Aqui é o desaparecimento, o início. E na telófase estariam a retornar na sua fase inicial, ok? Então vamos para o número 27, né? 27 diz o seguinte. A meiose é um processo de divisão nuclear. Muito bem, através da qual se formam meiose. Meiose, nós já sabemos que a meiose, na meiose em que uma célula haploide, exato. Uma célula haploide N vai se dividir no final em 4 células iguais, né? Também haploides. Eu acho que é isso. Uma célula haploide vai se dividir. Uma célula haploide divide-se em 4 células iguais também. Haploides, ok?
é a meiose, é a formação de gametas. Então devem ser células haploide, em que uma célula haploide se junta, cruza com uma outra célula haploide e vai formar uma célula diploide, ok? Então é basicamente isso. Então são dois núcleos, são quatro núcleos haploides no final. Então formam-se, no qual se formam quatro núcleos haploides. É exatamente isso que está representado na letra D. Quatro núcleos diploides, estaria errado. Aqui, alternando dois núcleos diploides, isso é mitose, em que uma célula diploide divide-se em duas células diploides iguais. Aqui, dois núcleos haploides, também estaria errado, ok? Então vamos lá para o número 28. O número 28 diz o seguinte: qual é a função biológica da mitose? Então, a função biológica da mitose, quando se trata de mitose, trata-se da regeneração dos nossos tecidos, né? Então a mitose é responsável pelas células do nosso corpo, né? Então estamos a falar de renovação de tecido, de células novas, por aí vai. Ok? Então mitose são células do corpo, não tem nada a ver com reprodução. Então quando se trata de mitose, não entra nenhuma coisa que envolve gametas. Então a formação de gametas estaria fora, isso é meiose. Meiose é que tem sim formação de gametas. Ok? Então vamos lá, a recombinação genética também está fora, porque envolve recombinação genética, envolve gametas, então isso seria meiose. E aqui regeneração de tecido, exatamente a letra C, está representando a letra C, ok? Tem a ver com regeneração dos nossos tecidos, renovação de células, tudo isso é mitose. Quando se trata de células do nosso corpo, é mitose. Gametas é meiose. Então, é basicamente isso. Variação genética também estaria errado. Então vamos lá, número 29. 29 diz o seguinte: como se chama o tecido responsável pelo crescimento em espessura dos vegetais? Então, aqui o crescimento em espessura dos vegetais, então é exatamente o meristema secundário. Calma aí. O meristema secundário. O meristema primário é crescimento em comprimento, então estaria fora. Essa aqui são colênquima e esclerênquima, também não tem nada a ver, são o quê? São células, são tecidos de o quê? De revestimento e reserva, né? Eu não sei se posso chamar de tecido, sei lá. Mas é uma coisa que tem a ver com tecido de revestimento. Colênquima é de reserva. Sim, colênquima, não, é parênquima, é que é de reserva. Mas ok, não é isso que está representando a letra C. Então eu sei que é meristema secundário, que é o crescimento em espessura, e o meristema primário em crescimento em comprimento. Então é exatamente a letra C, não está representado. Mas se eu... Ok, vamos deixar. Vamos para o número 30. São tecidos de proteção, de suporte e de condução, respectivamente. Opa, tem uma festa aqui. Tem uma surpresa que eles deram aqui. Eles disseram tecido de o quê? Condução. O que é condução? Eu sei que de condução, eu decorei muito bem. Que de condução só temos dois, xilema e floema. Então tem que terminar com xilema ou floema. Vamos lá ver. Alternativa A terminou com Suber. Suber não tem nada a ver, é um tecido de proteção. Então não tem nada a ver. Aqui pode ser a letra B que essa pessoa que me forneceu esse exame marcou. Vamos lá analisar com os meus conhecimentos, que eu sei que eu decorei que de condição tem que ser xilema ou floema. Consigo perceber que a letra C terminou com parênquima, também não é, parênquima de reserva, não tem nada a ver. E a alternativa D também terminou com epiderme, é um tecido de proteção, também não tem nada a ver. Então, mesmo sem saber, a alternativa correta está representada na letra B, que é epiderme, que é um tecido de proteção, e esclerênquima de suporte e de condução, que é o nosso xilema. Xilema é a condução da seiva bruta, ok? Floema, seiva elaborada. Muito bem, 31 diz, a seiva bruta é conduzida das raízes para as folhas através do xilema, mas também o xilema tem um outro nome, xilema é a mesma coisa dizer lenho, ok? Então é lenho, xilema é lenho. Então estroma nem tem nada a ver, isto aqui é uma célula que controla a transpiração, né, das plantas. Eu acho que é isso, controla a transpiração das plantas. Estomas abrem e fecham, é isso, transporte, transpiração, onde ocorre as trocas gasosas das plantas nas folhas. Então é nos estromas. Então está representado exatamente na letra B, ok? O lenho é responsável, é responsável pela condução da seiva bruta, que é a mesma coisa xilema. Deram a mesma coisa aqui. Então liber é floema. Liber é floema, que é responsável pela condução da seiva elaborada. Ostiolo tem a ver com... É uma das células que tem a ver com controle de transpiração, nesse caso que é o companheiro do estroma, né? Das células guardas. Ostiolos nós encontramos nas células, nos estromas. Nesse caso, é uma das células. Acho que é uma das células, né? É algo parecido. Então vamos lá, para o 32. O floema é um tecido especializado no suporte de... Floema é um tecido especializado... Cara, eu já respondi aqui que o floema é especializado na condução de seiva elaborada. Então nem preciso analisar o resto, só vou para marcar a seiva elaborada. Não, o floema é responsável pelo transporte da seiva elaborada. A clorofila não tem nada a ver, cloroplástico, orvalho também nunca ouvi essa frase, então não me interessa. Seiva bruta eu já ouvi, dizem que é xilema que conduz isso. Então estaria fora, ok? Vamos lá para o número 33, que diz assim, como se chama o processo de absorção da água e dos solutos na raiz por meio de pelos absorventes. Cara, ativa não tem nada a ver.
Seria mais ou menos um transporte passivo, ok? Ativo nesse caso. E alternativa B, celular, nada a ver também. Passivo, nada a ver também. Seria um meio de processo de transporte passivo, como diz passivo. Então, se eles estão a dizer que o transporte que é feito através da raiz, dos pelos absorventes, da água, a absorção de água. A absorção de água é o quê? É solvente, está a absorver solvente. E dos solutos. Então, está a absorver solvente e solutos. Então, essa pessoa que marcou aqui passivo está errado. Por quê? Porque passivo seria mais ou menos do soluto, não do solvente. Perceba que eles disseram da água e do soluto. Se fosse do soluto, solvente, transporte do soluto, aí sim estaria certo, passivo. Só que é da água e dos solventes. Então não tem nada a ver com passivo nem ativo. Não tem nenhuma relação com os meios de transporte que nós conhecemos, em que são passivo e ativo. Em que passivo é dividido em difusão, simples, facilitada e osmose, ok? Então é exatamente a letra D, que é radicular. Por quê? Tá, são os pelos absorventes da raiz que absorvem esta água e sais minerais, nesse caso que serão os solutos, ok? Então é um processo radicular, não um processo passivo, também não faz muito sentido. Só de olhar a questão, você já iria chutar radicular sem saber a lógica. Por quê? Chama-se o processo passiva. Não faz sentido. Chama-se o processo. Eu ia procurar uma palavra aqui que melhor se encaixa nesta frase. Ok? Então, chama-se o processo radicular. Faz mais sentido. Chama-se o processo ativa. Não faz sentido. Chama-se o processo celular. Até que faz sentido. Isso aqui, epa. Ok, vamos deixar isso. Ok, vamos lá para o número 34. O número 34 diz o seguinte: quais são as estruturas que se relacionam com os estromas de uma folha? Então, aquilo que eu estava a dizer, células guardas e osteolo, eu comentei num exercício anterior. Então, exatamente a alternativa A que está bem representada aqui. Células guardas, que fazem parte dos estomas, tomafolhas, e osteolos, são esses responsáveis pelas trocas gasosas, né? Estomatos, sim, responsáveis pelas trocas gasosas. Então, cutícula também não tem nada a ver, cutícula tem contração de grana, eu nunca ouvi, mas estroma já ouvi. Estroma, isto é um processo da fotossíntese. É onde ocorre a fase escura nos estromas. Nos estromas, fase escura assim. Fase escura nos estromas, fala sério, né? Mas ok, de me lembrar depois. Então aqui parênquima também não tem nada a ver. Parênquima são tecidos de reserva, ok? Que as plantas possuem. Então vamos para o número 35. Qual é a função dos estomas nas plantas? É controlar a transpiração, já falei milhares de vezes lá atrás. Armazenar glicogênio não tem nada a ver, então vamos tirar isso. Armazenar quitina também nada a ver, até porque as plantas armazenam celulose como sua principal fonte de reserva de energia. E a alternativa C, controlar a regeneração também nada a ver, exatamente a letra D, que é controlar a transpiração, que eu já havia dito. Ok? Vamos para o número 36, a capacidade de abrir e fechar para controlar a quantidade de água na planta. É atribuída ao... Epa, mas eu não sei o que estou a fazer esses. Já cansei de responder essa mesma questão, estou a repetir a mesma coisa. Então, eu já disse que se está a controlar a quantidade de água, está a controlar o quê? A transpiração. Então, quem controla a transpiração? Olha só, controlar a transpiração, o quê? Os estomas das plantas. Então, que tu já estavas a marcar... Ei, onde é que está a nossa questão? Tu já estavas a marcar logo a alternativa B, sem ter discutir com ninguém, que são os estomas, que controlam a quantidade de água que sai e que entra. Se tem pouca água, ele tem que fechar para que a planta não possa perder água. Se tem pouca água, ele tem que abrir para que... Se tem muita água, ele tem que abrir, né? Porque já tem muita água, tem excesso de água. E se tem pouca água, ele vai fechar para conservar aquela água que tem, para não perder, né? Visto que será transpiração. Cloroplástico, nada a ver. Mitocôndria também não. Vacuolos, não. Tudo nada a ver, não tinha nada a ver. Vamos para o número 37. Os vegetais são capazes de produzir glicólise. São capazes de produzir glicólise utilizando dióxido de carbono e água em comum. O processo é denominado de... Ok, vamos lá. Eles estão a dizer o que os vegetais são capazes de produzir glicólise utilizando dióxido de carbono e água. Então eles estão a dizer que estão a reagir dióxido de carbono e água, e estão a produzir o que? Glicólise, que é esse cara aqui. Glicólise é esse cara aqui, para quem não conhece, ok? Então, mais o que? Isto mais O2. Acertando isto, eu tenho o quê? Eu preciso de um 6 aqui. Então, eu preciso de um 6 aqui, porque eu tenho 6. 6, 12. Eu tenho 12 aqui, 13. Tenho quantas águas aqui? Então, eu preciso de um 6 aqui também, porque tenho 12 hidrogênios. Porque eu tenho 12. Tenho 12 oxigênio mais 6. Temos 18 oxigênio. E aqui eu tenho quantos? Tenho 6 oxigênio mais 2. 6 oxigênio mais 2 está-me a dar 8 oxigênio. Mas nos reagentes eu tenho 18 oxigênios. Então, eu acho que aqui preciso de um 9 aqui. Não 9, né? Eu preciso de quantos? Preciso de um 12 aqui, parece. Que 12 nada. Que 12 nada. Eu preciso de... Como é que é? Tenho 12 aqui. Ok, acerto de equações bem simples. Estão a bater aqui. Vamos lá. 12 oxigênios mais 6.
Estamos a falar de 18. É isso. 12 mais 6, 12 mais 6. Estamos a falar de 18 oxigênio. Aqui eu tenho 6. 6 para 18 faltam quantos? 6 para 18 faltam 6. Então, faltam 12 nesse caso, pá. Então aqui tem que vir um 6. Aqui 6 vezes 2 dá 12, mais 6, 18 aqui também. Então, é exatamente essa equação aqui que estão a dizer aqui. Produziram a glicose. Então, qual é essa equação que está a libertar oxigênio aqui nos produtos? É exatamente a equação da fotossíntese, ok? Então, produção de glicose através da reação de duas moléculas inorgânicas formando uma molécula orgânica e libertando oxigênio. Então, exatamente a fotossíntese que está a ocorrer aqui. Então, fermentação não libera oxigênio, estaria fora. Veja o que estou a fazer. Fermentação estaria fora, essa pessoa errou muito feio. Então, exatamente a fotossíntese. Glutação é um processo que as plantas fazem. Respiração também, sei lá, respiração celular, né? Então, é exatamente a fotossíntese aqui. Essa é a equação reduzida da fotossíntese. Na fotossíntese temos água no reagente, assim como nos produtos. Só conseguimos simplificar, né? Mas eu não viram a simplificar, mas é isso. Então, vamos lá. A fase escura e a fase luminosa da fotossíntese ocorre respectivamente. Eu já havia comentado que a fase escura ocorre nos estromas, ali quando estava a responder aquele exercício ali. Então, a fase escura tem que começar com estromas. Então, se tem que começar com estromas, já estava a arriscar a alternativa B, já estava a arriscar a alternativa D, porque começa com tilacoides. E luminosa tem que começar com... Luminosa ocorre nos tilacoides, então tem que começar com tilacoide. Então logo tu já estavas a arriscar a alternativa A, porque terminou com citoplasma. Não tem nada a ver. Logo ficavas com a letra C, que é estromas e tilacoides, ok? Muito bem. Logo, número 39, a fixação de oxigênio e a liberação de a fixação de CO2, gás carbônico, dióxido de carbono nesse caso, e a liberação de oxigênio ocorre respectivamente. A linha A, na fase escura? Não. Na fase luminosa? Não, não ocorre na fase luminosa. Então, o que acontece? São séries de reações, são algumas reações que estão a ocorrer. Na verdade, isso ocorre no ciclo de Calvin, né? Sim, e no ciclo de Calvin ocorrem uma série de reações. E se ocorre uma série de reações, isto vai ocorrer na fase escura. Na fase escura porque é a fase fotoquímica. Ok? Fotoquímica. Fotoquímica tem a ver com reações. Então, se é na fase luminosa, não ocorre isso. Então, na fase escura e luminosa, não ocorre na fase luminosa, ocorre na fase escura. Aqui, na fase luminosa e escura também está fora. E estamos exatamente, está representado exatamente na letra C, que é só na fase escura. O ciclo de Calvin ocorre na fase escura, que é a fase fotoquímica. Então, por isso que também essas reações que ocorrem na fase de Calvin e o ciclo de Calvin, consequentemente, se encontra na fase escura. Então, isso implica dizer que estas reações ocorrem na fase escura, ok? Muito bem, então só na fase luminosa também não. Essa aqui é a fase fotoquímica, não tem reações aqui. E vamos para o último número, nesse caso concreto, que é o número 40, que diz o seguinte: uma planta deve aumentar a sua taxa de fotossíntese quando for colocada em atmosfera. Não, fotoquímica. Nós vimos a equação da fotossíntese, né? Então, a equação da fotossíntese, nós estávamos a reagir o quê? Estávamos a reagir o dióxido de carbono e a água para liberar muito oxigênio para fazer o processo de fotossíntese. Então, se nós queremos aumentar a taxa de fotossíntese, ou seja, se a planta poder fazer mais fotossíntese, nós devemos colocar esta planta no meio que esteja rico de CO2, visto que esse CO2, quando estiver em contato com a água, ele sim vai fazer muitos processos de fotossíntese, vai produzir muitas moléculas, muita molécula orgânica, não muita, visto que será somente uma, que é a glicose, né? Então vai produzir muita molécula orgânica e consequentemente vai liberar muito oxigênio. Então isso implica dizer que nós devemos colocar esta planta numa atmosfera rica em CO2, ok? É meio seco, a planta logicamente vai morrer, então é o meio rico de oxigênio, é lógico que não, e luminoso da luz, mas se não tiver o dióxido de carbono, ele não vai realizar nenhum processo de fotossíntese. E desta feita chegamos ao fim da nossa resolução do exame de Biologia da 12ª classe do ano 2021, nossa primeira chamada. Então, se por acaso gostou desta resolução, peço que te inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe para que outros também tenham acesso a este magnífico conteúdo que eu estou aqui a disponibilizar. E até a próxima oportunidade. Estamos juntos.